Oi, eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje algumas das técnicas que são utilizadas na medicina chinesa, da acupuntura e outras técnicas, né? Não somente o agulhamento na realidade, como é que é feito o tratamento como um todo e até mesmo algumas técnicas que eu utilizo aqui na Hits Gold. Primeiramente eu queria explicar um pouquinho o que são os meridianos. Os meridianos, eles são linhas energéticas que são comprovadamente, cientificamente comprovadas as eficácias de cada linha energética dessa. E por que ela funciona, por que ela não funciona, em alguns casos funciona para outros, né? Então a gente não está falando de nada esotérico, são sim linhas energéticas que fazem todo um reequilíbrio do organismo. Então aqui a gente tem algumas que dá para mostrar um pouquinho. Catalogados já existem mais de 1000 pontos de acupuntura. E a gente está falando de pontos, cada pontinho desse, alguns trabalham vesícula, outras baço, outra fígado, outra estômago. Então existem 12 linhas de meridianos aí para serem trabalhadas. E ela pega desde do cantinho do olho, algumas delas aqui, até o dedo do pé. Então ela faz todo um trajeto no organismo. E alguns pontos em específicos servem para determinadas patologias. E a junção de alguns outros, né, a composição, juntando um ponto com o outro, ele tem algumas outras eficácias também, né? Esses são os pontos energéticos da acupuntura em si, da medicina chinesa. Então, assim, existem os pontos energéticos, né? Que aí no caso aqui, pegando um ponto simples aqui da mão, por exemplo, o IG4, né? Que a gente conhece bastante até. Que serve para dor de cabeça, enxaqueca. Então, para alívio imediato, ele dá para ser utilizado por várias patologias aí, né? O que acontece? Existem alguns nomes em cima disso. Então, por exemplo, se eu fizer a pressão nesse ponto, a estimulação nesse ponto com agulhas, a gente costuma chamar isso de acupuntura, que é a acupressão, né? É a pressão em cima do ponto de acupuntura. Se eu ensino o meu cliente a fazer e ele mesmo faz no seu organismo, a gente chama isso de doin. Então, por exemplo, eu agora estou aplicando no meu próprio organismo, estimulando o ponto aqui de acupuntura. Então, aqui eu estou fazendo doin. Por exemplo, ao invés da agulha, eu estimular com a minha mão, estimular o ponto do cliente, né? Por exemplo, eu estou fazendo a movimentação desses pontos com a mão. Isso é o shiatsu. Então o pessoal fala, mas existe muito essa questão em cima do shiatsu, né? Mas é bom, funciona? Funciona, porque eu estou fazendo a pressão, o estímulo nesse ponto de acupuntura. E não necessariamente o agulhamento. Então eu tenho técnicas para utilizar para estimular esse mesmo ponto, fazer a função dele certinho, né? Uma das técnicas que a gente pode usar também no ponto de acupuntura é a moxa, que é um bastão de artemisia. A artemisia é uma erva que é utilizada e ela é anti-inflamatória. Então, assim, para ciático, hérnia de disco é muito boa para ser utilizada. Então, ela é aquecida, aqui eu estou com o bastão inteiro, né? A gente tira, aquece essa erva e faz o apontamento dela nos pontos específicos de acupuntura, com cuidado total de não encostar na pele do cliente. Então a gente tem a sensibilidade em cima da minha própria mão, eu tenho a sensibilidade até mesmo para não deixar nem cair aquela cinza, né? E nem deixar encostar na pele do cliente. Uma das coisas que eu utilizo bastante aqui, um dos equipamentos, né? É para colocar a moxa dentro, que fica bem mais fácil. É o cone da moxa. Então existem alguns cones, alguns artefatos que a gente utiliza. Então assim, por exemplo, eu vou encostar e aqui dentro dá pra ver que ele está numa distância segura. Então eu encostando esse bocal nas costas, por exemplo, ou em algum ponto de acupuntura, eu não vou chegar na pele do cliente. Então são seguranças que a gente tem para trabalhar com algumas técnicas aí que são perigosas se não forem bem utilizadas, né? Ela pode queimar e a queimadura pode ser muito grave, inclusive. Então a moxa ela é muito boa, muito bem utilizada para alguns tipos de inflamações, porque tem inflamações que você não pode colocar a moxa,
né? A inflamação em si já é um aquecimento, só que existe toda uma técnica em cima dela, né? Uma outra que pode ser utilizada também é a ventosa, que são copinhos. Essa minha aqui é uma ventosa de acrílico normal, esterilizada, né? Aí tem o bombeamento dela. Essa daqui, inclusive, ela tem um ponto mais específico que eu posso colocar esse ponto, inclusive, em contato com o ponto de acupuntura. Ó, ele vai pontuar um pouco mais, de forma mais fácil. Ver se eu consigo pôr aqui em mim para vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Ele faz uma sucção no ponto de acupuntura. E aí essa sucção, ela me deixa aliviar as toxinas. Então, ela transmuta as toxinas no organismo. E eu estou trabalhando também pontos específicos de acupuntura. Existem vários tamanhos de copinhos, né, que a gente chama. Então ele, na realidade, não é que ele dói. Tem alguns pontos que acabam sendo mais doloridos. A gente não pode dizer que assim, 100% ele não vai doer. Então, dependendo de como que está esse organismo, alguns pontos acabam sendo um pouquinho mais doloridos. Mas não é nada invasivo, tá? Não é nada invasivo, não é uma dor absurda, não é nada que não dê pra gente fazer esse procedimento mesmo, né? Essa é a ventosa de acrílico normal, que é a que eu mais uso, até por uma questão de segurança, né? Porque tem a ventosa de fogo também, que eu posso estar utilizando, mas assim, eu não utilizo muito, né? Que a gente pega o copinho, que é um copinho especial também, de vidro, põe o fogo dentro dele e faz a sucção na pele. Ele não queima de modo geral, mas se não souber aplicar de forma adequada, ele vai queimar a pele sim, tá? A ventosa, ela deixa marcas roxas, então ela fica com algumas marcas roxas, alguns pontos sim, outros não, depende da energética do organismo nesses pontos de acupuntura, tá? Uma das outras técnicas que eu uso também aqui, ver se vai dar pra ver por conta da claridade, pode ser que não dê pra ver por conta da claridade, ó. É a cromopuntura, que é a cromoterapia em pontos de acupuntura. Aqui já deu pra ver, ó. A cromoterapia em pontos de acupuntura. Então, por exemplo, com crianças, a gente usa bastante a cromopuntura. Então, eu tô fazendo a estimulação do ponto, né? Aqui é um ponto de cristal, uma pedra de cristal que tem nessa ponta, né? Uma ponteira de cristal. Então, e aqui a gente troca as cores na realidade. Então, cada cor ela tem uma função energética comprovadamente científica de modo geral, né? Então, a cromoterapia em si já é comprovada. Então, ela é muito boa para várias patologias, né? E estimulando, usando a cromoterapia em específico no ponto de acupuntura, o resultado dele é fantástico. Então, assim, é uma técnica muito boa, não evasiva também, que é muito interessante, é muito legal, inclusive, aplicar, por exemplo, quem tem problema de tireoide, dependendo da cor que a gente vai utilizar, você aplica em pontos e acaba não sendo invasivo e não indolor, porque você não vai apertar nada disso, você vai fazer o apontamento dessa cromoterapia, ó, o apontamento do feixe de luz com a cor adequada para cromoterapia, no caso de tireoide. Nódulos de mama também são muito utilizados, câncer de mama, algumas técnicas assim, a cromoterapia é muito boa, né, para isso. Aqui eu trouxe, aqui na Hands Gold eu uso muito, ao invés da punção com agulha, então assim, eu não utilizo agulhas, eu utilizo muito laser. Esse aqui eu trouxe só para exemplificar, tá? Isso daqui não é um laser adequado. A gente trabalha muito com os nanômetros, a frequência dele, né? Então depende de cada frequência, cada frequência é utilizada de uma forma adequada, tá? Esse aqui eu trouxe só para exemplificar, porque não deixa de ser um feixe de luz, né? Só que numa frequência específica para acupuntura, né? Para estimulação desse ponto de acupuntura. Então não é qualquer caneta que você utiliza, né? Tem toda uma frequência de ondas, os nanômetros, algumas coisas assim, tá? Então aqui, mas só para exemplificar, é a estimulação do ponto com o feixe de luz, tá? Ó. Então a gente utiliza já apontando
para o ponto de acupuntura e faz esse tratamento com o feixe de luz, né? Aqui eu mostro um pouquinho também sobre a acupuntura estética, alguns pontos que são trabalhados, bastante inclusive com a eletroestimulação. Então, na realidade, a gente faz eletroestimulação, que é uma frequência também específica uma frequência, fugiu a palavra agora, de ondas, desculpa, é uma frequência de ondas que são estimulados os pontos de acupuntura até para redução abdominal, porque a gente estimula pontos de estômago, de bexiga, de rim. Então, numa frequência que o manuseio da própria agulha a gente não conseguiria, né? Então, por exemplo, eu faço o agulhamento de um ponto de acupuntura. Com a eletro eu consigo um tipo de estimulação tão rápido que o organismo acaba entendendo de uma forma adequada. E manualmente a gente não conseguiria fazer isso. Então, a eletroestimulação ela ajuda bastante no organismo quando a gente trata em casos de AVC, em casos dessa questão mesmo de gordura abdominal, em casos de rugas, marcas de expressão, até paralisia facial. A eletroacupuntura ela ajuda bastante porque ela tem uma frequência bem diferenciada, né? Então é bem interessante. Uma das técnicas que eu uso também aqui, por que a gente usa várias técnicas? Porque assim, uma acaba complementando a outra. Então não é só a agulha. Então eu costumo dizer que eu faço um blend de técnicas, né? De terapias. Lógico que uma respeitando as indicações e contraindicações das outras, só que eu posso fazer um estímulo de acupuntura, tanto de agulhamento como de laser, e fazer um estímulo de aurículo para o cliente ir embora. O estímulo de stipper, que eu uso bastante também, que ajuda muito na estimulação. Então, o stipper é uma técnica que é uma pastilha de quartzo de silício, né, que ele faz uma remodulação, uma reprogramação do organismo, ó, bonitinho, tá? Então aí, esses estímulos, como o stipper e alguns outros, o cliente vai embora com ele. Então, na medicina chinesa existe também aquela questão, existem agulhamentos, agulhas subcutâneas que o cliente vai embora com ela também, né? Então, alguns profissionais utilizam de aurículo com agulhas intradérmicas, que assim, você põe a agulha e você deixa e o cliente vai embora com ela. Em outros tipos de estimulação também. Eu aqui acabo não utilizando, né? Eu prefiro usar as técnicas menos invasivas possíveis, né? Uma outra técnica que eu uso bastante, que é super legal, que dá um resultado excelente com muita coisa, é o auriculoterapia, tá? Aurículo, aqui eu utilizo muito ponto de cristal radiônico, tá? Aqui não dá pra ver, né? Muito pequenininha. Tá? É um cristal radiônico, então assim, o efeito que ela dá nos pontos da aurícula são muito bons, né? Ele acaba estimulando o organismo de forma um pouco até mais rápida, né? Então muitos profissionais utilizam as sementes, também é muito viável, né? Só que a semente é um pouquinho maior e tudo, então eu acabo utilizando muito, até por experiência aqui, de resultados eu utilizo muito o cristal radiônico. Então aqui ó, tem alguns pontos que dá para ver de uma ilustração aí geral dos pontos de acupuntura na aurículo. Então assim, a gente tem todo um microsistema na aurículo. Então eu consigo pegar pontos de ansiedade, pontos de fígado, de rim, pontos até mesmo que a gente trabalha vícios pela aurículo. Por exemplo, na aurícula eu posso utilizar o ponto de cristal radiônico, posso utilizar o stipper auricular, que também tem um que é um pouquinho menor que esse, nos pontos Então são formas de estimular os pontos diferentes, né? Cada um tem uma fórmula diferente. E o próprio laser. Então o laser mesmo, eu estimulo os pontos da aurículo para determinadas funções que eu quero. Então a gente trata muito com vício, essa questão de redução abdominal, redução de medidas, é o vício alimentar, né? É essa compulsão alimentar muitas vezes. Então os clientes sentem uma saciedade já com a aurículo, né? Uma técnica que somente ela já seria um grande resultado, acoplado com
com aromaterapia, acoplado com o laser mesmo, a acupuntura laser. Então a gente potencializa isso um pouco mais, né? Tratando outras patologias aí do organismo, né? Um dos diagnósticos que a gente também faz, ó, é pela língua. Tá vendo? Cada ponto da língua, cada diferença que tem, dá para ser diagnosticada. Então eu utilizo muito na realidade a reflexologia. Então a reflexologia também tem um microsistema, ó. Tá vendo? Então pelo pé a gente destrava nervo ciático, mexe na questão do intestino pelo pé. Então eu gosto bastante de utilizar a técnica da reflexologia, porque pelo pé eu acabo estimulando a função energética do intestino. E os clientes até acham engraçado, né? Porque o resultado é muito legal, é muito rápido até, né? Sistema linfático. Então, muitas vezes, dependendo da localização ou do que está acontecendo, a gente não pode mexer local, né? Por exemplo, no sistema linfático, a cliente está com um nódulo na axila, né? Uma inflamação no sistema linfático, na axila, um nódulo, ou mesmo de mama. Tem determinadas regiões que a gente não consegue acessar diretamente. Ciático é um exemplo muito bom também, né? O ciático, ele está tão enraizado, ele é uma musculatura tão profunda e ela tem um grande feixe muscular. E quando ele está preso, né? Quando ele está inflamado, você não consegue acessar a região, mesmo porque você trabalha muito a região do glúteo. Então, dependendo do que está acontecendo, você não consegue nem colocar a pessoa de bruço para você acessar essa área, né? Essa região do glúteo lateral, glúteo médio, glúteo máximo. Então, eu pego muito pelo pé. Então, tem pontos sistêmicos no pé, na orelha, né? Na aurículo, que eu acabo conseguindo chegar nessa região de glúteo. Então, eu não preciso manusear localmente algumas regiões. Então é bem interessante, né? A aromaterapia também, que eu não peguei aqui, mas a aroma ajuda bastante, né? Eu tenho aqui algumas marcas bem importantes, né? Que a gente trabalha do próprio produto, né? Da aromaterapia, né? Então ele acaba ajudando muito, né? Nessa questão de região intestinal, região... o olfato em si acaba ajudando bastante em tudo isso. Então, assim, essas são algumas das técnicas que a gente utiliza para tratamentos, por exemplo, de acupuntura estética. Então, eu trabalho muito com stipper na acupuntura estética, ao invés de fazer estimulação para marcas de expressão, olheiras, essa região, né? Geral, a gente estimula ele com o stipper, com a cromoterapia, né? Então existem técnicas com a própria ventosa. Então a gente faz um tratamento não invasivo em pontos de acupuntura que estão na região da face. Então, por exemplo, para quem tem AVC ou quem tem sistema temporomandibular, né, que trava o maxilar, a gente tem que trabalhar toda essa região. Então, o stipper, a ventosa, a gente solta toda essa região e aqui atrás também, né, na parte de trás aqui do pescoço, da nuca, né, da cervical, né, na realidade. Então, tem pontos bem importantes que dá para trabalhar e o cliente vai com esses pontos embora. Então, além do laser, que eu trabalho localmente na sessão, acabo utilizando artifícios para que durante o período da semana, do período que ele tem que ficar ausente daqui, ele consiga tá tendo benefício do estímulo desses pontos, tá? Então é isso, só foi para mostrar um pouquinho também de algumas dessas técnicas, né, para vocês entenderem um pouco como é rica a acupuntura, a medicina chinesa em si. Então existem outras técnicas, outros profissionais, algumas outras maneiras de se trabalhar com isso, e todas elas são muito válidas, né? Só que cada um tem que saber as indicações e as contraindicações de cada uma das técnicas para poder fazer um trabalho bem feito, né? Espero que tenha gostado, que tenha esclarecido algumas coisas, e se tiver dúvidas, sugestões, pode perguntar que eu vou ter o maior prazer em responder. Eu sou a Silene Galo, da Hands Go de Acupuntura e Massoterapia, e espero vocês até o próximo vídeo. Obrigada!